muita gente nos faz já de início, assim, eu preciso saber lógica para trabalhar com tecnologia, com programação. E a grande verdade é que talvez no começo dos teus estudos, não tanto. Se tu estiver iniciando pela área de desenvolvimento web, front-end, né? Que é o que a gente geralmente aconselha. Por quê, né? Porque a lógica de programação ela vai estar muito mais presente quando tu for começar a trabalhar com alguns conceitos mais avançados, como, por exemplo, o próprio back-end, né? Que é a parte mais por debaixo dos panos, a parte que tu, geralmente, o usuário final não vê, mas é a parte que acontece tudo, né? Todas as funcionalidades do site acontecem, do sistema, são no back-end. Ali tu vai ter que usar bastante de lógica de programação. No front-end, né, que é a parte inicial, geralmente por onde tu começa, tu vai começar no HTML e no CSS. E essas duas linguagens, elas não envolvem tanta lógica de programação assim. Então, tu já pode, inclusive, fazer um site sozinho, simples, sem precisar saber lógica. Porque tu vai usar HTML e CSS e vai conseguir fazer isso. Depois, sim, quando tu começar a estudar o JavaScript, que é uma linguagem de front-end também, que tu pode usar depois no back-end também, usando Node.js, por exemplo, daí, quando chegar nessa linguagem, daí sim a lógica vai ser bem importante. Tu pode começar a aprender programação e até mesmo trabalhar sem ter um grande conhecimento de lógica, beleza? Então essa já é a primeira grande dúvida que o pessoal tem e um erro também que muita gente comete, porque as pessoas começam a estudar programação pela lógica e a gente acha que isso não é o ideal, porque a lógica não é um conceito fácil de aprender. Vocês já devem ter visto, né? Então, a gente não aconselha tu começar estudando programação pela lógica de programação. Porque se tu fizer isso, provavelmente tu vai se frustrar, vai desistir, muitas vezes, e não é isso que a gente quer para vocês. Então, nossa dica é, comecem estudando pelas tecnologias de front-end, HTML, CSS. Depois, quando tu for entrar no JavaScript, daí tu vai começar a ver a lógica. Mas é isso, sim, é só respondendo essa pergunta inicialmente, que é uma pergunta que muita gente faz. Precisa saber lógica para trabalhar com programação? O ideal é que sim, mas no começo, para começar a aprender programação, tu não precisa de lógica. Se tu tá começando no desenvolvimento web, front-end. Outra coisa, né? Acho que é legal explicar o que é lógica. O que é lógica de programação? Lógica de programação, por definição, né? Se a gente pegar a definição, vai ser a organização de uma sequência de instruções para resolver um problema ou criar um software. A lógica é uma organização de sequências de instruções. O que são essas instruções? São instruções que a gente escreve usando código. A gente gosta muito de usar a analogia do bolo, da receita de bolo. Uma receita de um bolo nada mais é que um algoritmo. Ele envolve lógica. Só não é lógica de programação, mas é lógica, é raciocínio lógico. Por exemplo, né, quando pega uma receita de bolo, tem vários passos que tu tem que seguir para fazer o bolo, certo? Tu não pode... Tu primeiro tem que pegar lá a farinha, misturar com o ovo, misturar com o leite, fazer a massa, botar a massa na assadeira, botar a assadeira no forno. Tu não pode pegar tudo, jogar dentro, não misturar, jogar no forno e esperar que saia um bolo bom. Então tem passos que tu tem que seguir para poder criar um bolo gostoso no final. É uma sequência de instruções, né? A receita é isso, uma sequência de instruções que está te dizendo o que tu tem que fazer para chegar no resultado final do bolo pronto. E a gente vê muito isso na tecnologia. Um algoritmo, que a gente chama, nada mais é que uma sequência dessas instruções que a gente falou, né? Que vão gerar um resultado final. Então, a gente usa a lógica para criar algoritmos que vão, no final das contas, se transformar num sistema, num site. Enfim, o Instagram tem um algoritmo lá dentro, que é um código gigantesco com um monte de instruções para fazer um monte de coisas, né? O stories que tu posta, o comentário que tu faz numa foto, tudo isso tem código por trás lá para fazer funcionar. A lógica de programação é essa organização dessa sequência de instruções que a gente vai usar conceitos básicos daí, né, de lógica para fazer isso. Por exemplo, o if e o else. Se vocês já viram um pouquinho de lógica, vocês devem saber o que é isso que eu estou falando. Tu não viu, também não tem problema. Não é uma coisa que tu vai ter que saber agora, mas é uma instrução, né? If e else seria se, né? If, se não, else. Então, se acontece alguma coisa, eu vou gerar eu vou executar um código. Se não, se acontecer alguma outra coisa que não foi prevista no meu if, no meu se, eu vou gerar uma outra instrução, né? Executar um outro código. Então, é como se eu criasse caminhos no meu código, caminhos que vão gerar resultados diferentes de acordo com coisas que estão acontecendo no meu código ou inputs do usuário. If else, o switch, o laços de repetição, o for, né? For each, tudo isso são conceitos de lógica de programação. E a gente usa esses conceitos para gerar os algoritmos, que a gente chama, que vocês já devem ter ouvido falar aí muitas vezes, sobre
sobre algoritmo, né? Algoritmo do Facebook, algoritmo do Instagram. Nada mais é que um código, uma base de códigos gigantesca. Então a lógica é isso. Mas é engraçado porque a lógica a gente já usa no nosso dia a dia. A gente só não percebe. Mas como eu falei, a receita de bolo usa lógica. Não é lógica de programação, mas é lógica. É o raciocínio lógico que a gente tem, que a gente deveria usar e deveria até exercitar mais esse raciocínio lógico, né? Às vezes a gente não usa muito a lógica no nosso dia a dia. Isso é ruim. Outro exemplo, né? Fazer café, que é uma coisa que a gente gosta bastante, caso vocês não tenham percebido. Programador, né? Tem muito programador que gosta de café e tem muito que não gosta também, tá? Não é obrigatório gostar para ser programador. Mas fazer café envolve uma série de passos para que no final saia um café bom. Então é exatamente a mesma coisa. Então a gente usa a lógica, a gente usa raciocínio lógico durante toda a nossa vida, basicamente. A gente só não percebe. O exemplo do bolo que eu dei, né? Se vocês forem... A receita de bolo é um exemplo muito bom de um passo a passo para te conseguir alguma coisa. Só que vocês forem ir na minúcia, né? Na minúcia da receita, você vai ver que vocês fazem muito mais coisas além da receita. E o algoritmo, o código é isso. Eles são instruções muito mais detalhadas. Por exemplo, né? Tu vai fazer um bolo. O que tu tem que fazer? Antes disso, tu tem que entrar na cozinha, abrir o armário, pegar a farinha, pegar o não sei o que, pegar o ovo. Daí, quando tu vai fazer a mistura do bolo, tu tem que ir lá pegar a colher para misturar o bolo. Então, tem um monte de coisinhas entre essas instruções que também precisam ser feitas. E isso é basicamente o que a gente indica para o código, né? Os códigos, eles estão cada vez mais abstraídos, que a gente chama, né? Então, a gente consegue escrever menos código e conseguir executar mais coisas que antes, talvez no passado, a gente tinha que escrever muito mais código para o computador entender. Mas ainda assim, é algo bem... Não é algo fácil, né? É algo um pouco complexo, às vezes, de escrever um código grande, que vai ter muitas regras. É isso, mas quando vocês aprenderem a base da lógica, vão ver que não é um bicho de sete cabeças, dá para aprender e dá para executar ali de uma forma relativamente de boa. Então é isso, lógica é isso. Espero que tenha ficado claro. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.